Quero falar ainda sobre uma zica no Vasco e fala também a respeito da janela de transferências. O seu clube teve lucro ou prejuízo entre compras e vendas? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo. Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0 a 0, reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama numa fase bem zicada. O mês de agosto registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020. Foram 8 entradas no departamento médico de 7 jogadores diferentes. O único a entrar 2 vezes foi o PH, que teve um desconforto. Eu vou citar cada uma das lesões, beleza? Só para lembrar antes das lesões, que o último mês em que havia sido constatada tanto problema médico havia sido em setembro de 2020, com os mesmos 8 problemas. Contei para vocês que o PH foi o recordista de aparições no departamento médico no mês passado. Ele teve um edema na coxa e dores na coxa. Já o Jair teve um problema seríssimo no joelho, várias lesões que vão deixar de fora por pelo menos 1 ano. Thiago Mendes teve dores na panturrilha. O Paulinho uma lombalgia, o Tietê lesão muscular. O Matheus Carvalho passou por cirurgia por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto o Guilherme Estrela teve inchaço no joelho. Até por isso, esse tempo de recuperação por conta da data FIFA vai ajudar o Fernando Diniz e companhia. O Vasco precisa de mais vitórias depois do triunfo contra o Sport para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Bora falar também sobre Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano de 27 anos de idade, já está no boletim informativo diário da CBF e pode dessa maneira fazer sua estreia em 14 de setembro contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Começando com o Leandrinho. O Clube Bruges, informação do Vene Casagrande, negocia com o Vasco a contratação em definitivo do jovem lateral esquerdo de 20 anos de idade. Muito bom. Janela fecha na Bélgica no dia 8 de setembro. Então o Vasco pode negociar esse atleta, que já esteve emprestado na Arábia, e há uma expectativa realmente de um valor considerável, né? Que seria um valor considerável, 4, 5 milhões, até porque ele não performou ainda o suficiente no futebol profissional. Vem da base como uma grande promessa, mas é um atleta que o Vasco, na negociação, entende que tem que manter, inclusive, um percentual de uma futura venda, de um mais-valia. Então a tendência é que o Leandrinho, que não tem sido utilizado pelo Diniz, a primeira opção é o Vitor Luiz, e o Robert Renan, que está chegando, faz até a função de um lateral esquerdo, se precisar, é o Leandrinho realmente ser negociado em definitivo, com o Vasco ficando com um pedacinho de uma futura negociação. Ryan. Gente, foi um pedido do Diniz, que o Ryan não saísse. Simples assim, né? Que o Vasco conseguisse mantê-lo, até porque entende o Diniz, e eu concordo com ele, que potencializando o Ryan, ele sairia por muito mais do que agora. Agora uma proposta chegaria pelo Ryan
principalmente pela base, seleção de base, onde ele tem jogado, tem performado, e agora nas mãos do Diniz também, talvez uma proposta em torno de 10, 15 milhões de euros fosse nessa casa. O Vasco já renovou o contrato com ele e está tratando de uma nova renovação para ampliar a multa. E aí o Vasco trabalha com um número para o ano que vem ele performando de 30 milhões para cima. Óbvio. É jogador com esse potencial. Ah, você tá maluco, Fábio? Porra, ele tem uma preguiça. Amigo, ele precisa intensificar em campo, ele precisa ter mais performance. Ele. E somente ele pode fazer isso. Tecnicamente, ele é muito bom jogador, ele é forte fisicamente, tem uma patada com a esquerda. Se ele se conscientizar que pode fazer a diferença dentro de campo, amigo, difícil, hein? Difícil ele não ser avaliado nessa casa de 30 milhões. Deixa eu falar sobre a sequência em casa, né? O Vasco tem uma sequência agora que é fundamental para dizer o que o Vasco quer na temporada. Botafogo, dia 11, Nilton Santos, Copa do Brasil. Avançando, chega a uma semifinal de novo dessa competição importantíssima e bota quase 10 milhões de reais em premiação no bolso. E só vai jogar em dezembro. Coisa linda pro Vasco. Porque ele vai focar só no Brasileiro, não vai ter nenhum meio de semana com jogo de campeonato de Copa do Brasil. Aí vem o Campeonato Brasileiro. Dia 14 recebe o Ceará em casa. Carlos Cuesta vai estrear, já está inclusive no bid, colombiano, que vem para ser titular. O Hugo Moura está fora, com certeza ele vai jogar na vaga do Hugo Moura. E aí o seguinte, torcedor. Ceará dia 14, Flamengo no Maracanã, meio a meio, torcida, não tem negócio de visita, meio a meio, porque foi assim a reciprocidade do primeiro turno, que foi 0-0. Depois, isso dia 21, dia 24, Bahia em São Januário, jogo atrasado, e o Cruzeiro, dia 27. Nos 12 próximos pontos que nós vamos disputar, qual é a conta que você faz? Antes de você escrever aqui e responder, eu lembro que o GE trouxe um levantamento preocupante. O território hostil não tem sido tão hostil para o adversário, porque nós temos apenas 40% dos pontos disputados, conquistados, melhor dizendo, dos disputados em São Januário. 12 dos 30 disputados nós ganhamos. Muito pouco. O Vasco tinha que fazer, no mínimo 20 pontos dos 30 em casa. Vai perder ponto? Claro, mas 20 é um número razoável. A gente está falando de 65% a 70% de aproveitamento. É isso. 8 desses próximos 12. Legal. Se eu colocar aqui o papel para você, ó, assina aqui, ó, toma aqui o papel, assina aí, ó. Vai. Vence o Ceará, empata com o Flamengo, vence o Bahia, empata com o Cruzeiro. Tá ruim? Pô, vamos torcer por 4 vitórias. Claro que sim. Mas dentro da realidade, da razoabilidade, você tirar ponto de quem está lá em cima, somar 8 ao todo, o Vasco dá um salto na tabela. Essa é a sequência para o Vasco dar um salto na tabela. Tietê e Paulo Henrique devem voltar na próxima quinta-feira, lá no estádio Nilton Santos, no jogo da volta. Lembrando que em caso de empate, decisão nos pênaltis, quem vencer avança para a semifinal. Gente, vai ser uma grande partida contra o Botafogo, mas a gente tem que olhar a sequência. E não dá para performar como a gente vem performando. E eu imagino que com esse elenco qualificado, como ele foi nessa janela, que foi, para mim, no papel, muito boa, agora tem que virar time em campo, o Vasco consiga performar e somar, subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque nós merecemos. É isso aí então, rapaziada vascaína, ficamos por aqui com o vídeo com as informações dessa sexta-feira do Vascão da Gama. Se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo dos Gigantes da Colina aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Forte abraços e até o próximo vídeo com mais informações.